Boa noite. Se eu pudesse complementar a tua fala, Rico, não existe lugar melhor do que a gente fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Seja onde a gente estiver. Se a gente estiver na vontade de Deus, ali é o nosso melhor lugar. E é interessante porque meio que aí a gente chega num lugar que todo o resto não importa mais. Todo o resto perde, parece que o sabor, e é aquele lugar que eu quero estar. Amém. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa chamada honra. Um pouquinho no final do ano passado eu comentei um pouco sobre honra, e aí eu trouxe um aspecto mais sobre as finanças. E como as nossas finanças podem ser essa nossa expressão de honra. Honrar o Senhor com toda a nossa vida, com tudo que a gente tem. E as finanças podem ser, sim, uma forma da gente honrar o Senhor. E naquele momento, a gente comentou um pouco sobre colocar Deus nesse lugar, nesse primeiro lugar do nosso coração. E através desse lugar, todas as coisas perdem o sentido. Ao ponto que a gente colocou o Senhor nesse lugar, e aí nós estamos honrando com o melhor lugar da nossa vida. Mas hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ao mesmo assunto, só que com uma abordagem um pouquinho diferente. Eu quero falar sobre cultura de honra. A gente tanto tem falado sobre cultura, e nesse momento eu gostaria de a gente estar falando sobre cultura de honra. Como a gente pode viver uma cultura de honra? Uma cultura, eu até diria, de pessoas honradas. E é isso que a gente quer tratar um pouquinho essa noite. Como texto base, eu quero usar Marcos 6, de 1 a 5. Quem puder abrir, também vai ser projetado. Marcos 6, de 1 a 5. Acharam? Isso. O texto diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar nas sinagogas, e muitos do que os ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que eles faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde ali fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Pode deixar esse texto aberto, nós vamos ver algumas coisas nesse texto. Antes de a gente começar, eu gostaria de relembrar, porque isso no ano passado a gente falou, eu gostaria de a gente ver o que é a definição, o que é honra. Segundo o dicionário, ele tem várias definições, e da outra vez a gente falou sobre honrar ou dar honra é distinguir, fazer distinção ou fazer diferença. Entre outras, também diz o seguinte, que é valorizar ou tratar algo ou alguém com devido valor. Então, o que é honrar? O que é tratar algo ou alguém com devido valor? Pensa o seguinte, na sua casa, como você trataria, por exemplo, ouro na sua casa? Um objeto de ouro, um objeto de grande valor, você deixaria em qualquer lugar? Você deixaria com qualquer pessoa? Provavelmente você guardaria ele
bem guardado, colocaria num lugar protegido. Não deixaria com qualquer pessoa, não deixaria em qualquer lugar, não deixaria jogado. Trataria algo com devido valor. Trataria esse objeto com honra. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Mas antes de a gente falar exatamente o que eu quero falar sobre honra, eu preciso denunciar que nós entendemos honra muitas vezes de uma forma errada. Por quê? Porque algumas pessoas acham que outras pessoas não merecem honra. E por vários motivos. De fato, foi embutido de alguma forma em nós aprendemos dessa forma, que certas pessoas não merecem honra. Não merecem por quê? Alguns, infelizmente, até hoje ainda acham que algumas pessoas não merecem honra pela cor da pele, seja ela qual for. Outros não merecem honra pela sua nacionalidade. Por onde nasceu, onde vive. Alguns acham que algumas pessoas não merecem honra dependendo da escolaridade que ela tem. Se ela falar problema, o negócio não pode falar comigo. Infelizmente é assim. Se eu conjugar o verbo errado, não merece honra. Alguns acham que algumas pessoas não merecem honra pela aparência. Deixa eu falar algo com vocês. A desonra aponta para um ídolo no nosso coração. Então, quando eu vejo na pessoa o meu ídolo, a imagem do meu Deus na pessoa, aí eu vou dizer, essa merece honra. Mas se eu não vejo o meu ídolo, o meu Deus na pessoa, aí eu vou dizer, não, essa não merece honra. Então, se o meu Deus é Mamon, se o meu Deus é as riquezas, e eu ver riqueza na pessoa, aí eu vou dizer, essa merece honra. Agora, se eu não ver riqueza, Mamon na pessoa, então eu vou dizer, essa não merece honra. Porque alguns também acham que algumas pessoas não merecem honra pela situação financeira. Onde você trabalha? Onde é que você mora aqui em Blumenau mesmo? A sua casa é alugada ou é sua mesmo? Essa camisa que você está vestindo é de marca ou comprou em qualquer lugar? Queridos, honra não tem nada a ver com isso que a gente acabou de ver. Como eu falei, honra, a gente vai honrar a imagem de Deus que a gente vê na pessoa. Então a pergunta é, quem é o seu Deus? Quem é o teu Deus? Porque é esse Deus que você vai honrar na pessoa. Honra não depende da pessoa que está na sua frente. Isso é uma coisa bem importante que a gente precisa lembrar hoje. Honra não tem nada a ver com a pessoa que está na sua frente. Honra tem a ver com a pessoa que você é. Por quê? Porque não tem como uma pessoa de honra desonrar alguém. Porque isso tem a ver com a sua natureza. Se você é uma pessoa de honra, você vai honrar as pessoas. Honra não tem a ver com relacionamento. Ou rede de relacionamento. Não tem a ver. Eu não preciso honrar o meu chefe porque ele vai me dar uma promoção. Eu não preciso procurar pessoas que eu preciso honrar, porque elas vão me trazer algum tipo de benefício. Isso não é honra. Honra não tem nada a ver com isso. Eu vou honrar aquele patrão porque eu estou buscando um aumento. Eu vou honrar aquele gerente porque ele vai me ajudar nas férias, no calendário de férias.
Eu vou honrar sei lá quem, porque eu estou buscando um benefício. Honra não tem nada a ver com isso. Não é isso honra. Alguns tratam honra como rede de relacionamento. Infelizmente, a gente vê isso muito claro na política. Eu vou tratar esse cara bem porque ele vai me dar um benefício lá na frente. Mas isso não tem nada a ver com honra. Honra não tem nada a ver, honra não é reação. Honra não é reação, gente. Honra é ação. Você não vai honrar alguém porque ele te honrou. Eu não vou honrar aquele amigo. Ele não me honra. Cara, nem no meu aniversário ele lembrou de mim. Nem no meu aniversário ele me deu um presente. Convidei ele para o meu casamento, me deu um presente. Você viu quanto custou? Honra não é reação. Honra é ação. O Senhor nos amou primeiro, ainda quando nós éramos inimigos dele. O Senhor nos amou quando nós éramos estragados. O Senhor não esperou a gente se consertar. O Senhor não esperou a gente ser o certinho. O Senhor não esperou a gente ficar bonitinho. O Senhor não esperou a nossa conta bancária aumentar para nos amar. Ele nos amou primeiro. Ele não reagiu. Ele agiu. Honra é ação. E deixa eu falar mais uma coisa. Alguns acham que honra é fraqueza. Honra não é fraqueza. Tem uma coisa interessante, esses dias eu estava ouvindo um podcast, e nesse podcast eles estavam mencionando sobre uma pesquisa. E nessa pesquisa eles fizeram o seguinte experimento. Foi pego um livro, e nesse livro fizeram uma resenha, um resumo. E deram para 2 pessoas lerem esse resumo, essa resenha desse livro. Pegaram 2 grupos de pessoas e dividiram. Então, um grupo ficou com uma pessoa que lia a resenha e o outro grupo ficou com outra pessoa que lia a resenha. No primeiro grupo, a pessoa que estava lendo a resenha leu a resenha com um tom de crítica ao livro. Ele leu a resenha para esse grupo e ele leu com um tom de crítica, criticando o livro. O outro grupo, uma outra pessoa que estava lendo a resenha, as mesmas palavras, leu essa mesma resenha para esse grupo com um tom de entusiasmo, com um tom de alegria, exaltando aquele livro. Então, depois dessa experiência foi feita uma pergunta para os 2 grupos. Quão você acha que a pessoa que estava lendo essa resenha é inteligente? Foi feito para as 2 perguntas, para os 2 grupos. E o grupo que ouviu a pessoa que estava lendo essa resenha com um tom de crítica, pareceu mais inteligente para essas pessoas do que aquelas que viram o resumo sendo lido com um tom de entusiasmo. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? As pessoas que ouviram a mesma resenha sendo lida em tom de crítica, disseram que essa pessoa parecia ser mais inteligente. Eu quero falar uma coisa aqui hoje, talvez não seja para todo mundo. Mas tem pessoas que estão entrando na internet e querem soar inteligente. Como? Desonrando todo mundo. Criticando todo mundo. Destruindo todas as ideias. É claro que tem muita coisa que precisa ser desfeita, muita coisa que precisa ser combatida. Mas há um espírito de desonra o tempo todo. O tempo todo é entrar na internet e criticar as pessoas. Criticar as ideias. Por quê? Porque vai me parecer mais, vai me fazer maior. Vai me fazer mais importante.
vai me fazer ser mais inteligente. Por quê? Porque se eu critico a ideia de alguém, me faz parecer maior. Mas existe uma outra pesquisa que diz que construir algo a partir da ideia de outra pessoa precisa de mais inteligência do que destruir o que alguém está falando. Então não vamos entrar na internet ou entrar em qualquer relacionamento e ficar falando mal de tudo. Eu lembro a gente pegar a história de Caim e Abel. Olha que interessante. Porque ambos fazem uma oferta ao Senhor. Abel foi aceito, Caim não foi aceito. Então, Caim, ao invés de voltar para a tenda, orar ao Senhor, ver o que aconteceu de errado e oferecer uma oferta decente, não. Ele vai lá e mata Abel. Porque agora aquele que era bom saiu de cena, agora eu estou top. Então vamos parar de destruir a ideia de todo mundo. Vamos ser pessoas honradas. Mas eu pedi para você deixar o texto aberto. Então vamos falar o que de fato é honra. Tem algo nesse texto, gente, que a gente acabou de ler, que para mim é assustador. Assustador. Eu não sei se você percebeu, mas tem algo nesse texto que a gente acabou de ler que é assustador. O texto diz o seguinte, pode projetar ali, voltar ali o texto. Vamos pegar o 4. Pode projetar o 4 de novo. Jesus lhe disse, e aí é Jesus falando, só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E aí ele chega no segundo. E não pôde fazer. Para aqui. Ali está escrito, não pôde fazer. Se tivesse escrito não quis, soberania de Deus. Ele não quis. Ele decidiu não fazer. Ele não estava afim. Mas quando a palavra não pôde está associado a Deus encarnado, nós temos que prestar atenção. O que impediu Deus de fazer algo naquele lugar? Isso é importante porque nós estamos falando de Jesus. É o Deus encarnado. Deus que já tinha feito vários milagres. Agora ele chegou nesse lugar e ele não pôde fazer. Vamos ver o que impediu ele de fazer. Por que ele não pôde? Porque eles são tomados por um espírito de desonra. Por que isso? Porque aquilo que eles estavam esperando não veio no pacote, no embrulho, na embalagem que eles estavam querendo. Por quê? Porque se a gente volta no texto, a gente vai ver que eles começam a ver os milagres e vem assim, cara, eles começam a ficar animados. Olha de onde é que vem tanta sabedoria. Olha os milagres que ele está fazendo. Até que alguém de repente assim, peraí. Esse daí não é aquele filho de José? Amor, nós não temos uma cadeira que o pai dele fez? A irmã dele não estudou com as nossas filhas? Então, quando eles começaram a ver quem Jesus era, eles começaram a desonrá-lo. Obrigado. Então, eles perderam o dia da visitação do Senhor porque desonraram o exterior. Desonraram. Porque ele é alguém
que vivia no meio deles. O espírito de desonra, isso eu quero que você grave. O espírito de desonra impede Deus de fazer algo sobre a sua vida, o que ele iria fazer. O espírito de desonra impede Deus de liberar sobre a sua vida o que ele liberaria. Então, queridos, vamos ver o que é honra. Então, o que é honra? Mateus 10, 40 a 42. Abre lá. Mateus 10, 40. Vamos ler até o 42. Vamos lá. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe aquele que me enviou, aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que ele não perderá a sua recompensa. Esse texto aqui, ele está falando de 3 níveis de honra, ou 3 dimensões de honra. Ele está falando honra aos profetas, que são os nossos líderes, aqueles que estão liderando sobre a nossa vida. Ele está falando sobre os justos, a dimensão de justos, que são nossos iguais, aqueles que compartilham o mesmo nível conosco. E ele está falando com os pequeninos, que é pessoas que estão sobre a nossa liderança, ou prestando um serviço para nós, por exemplo, filhos. Nossa liderança, se alguém é gerente de alguma forma, os seus subordinados, ou pessoas que estão servindo você em algum serviço, prestando algum serviço. Então, o que ele está dizendo aqui, que honra não é só para profetas, não é só para líderes. Honra também não é só para os iguais. Honra não é só para baixo. Honra é para todos os lados. Por quê? Porque honra não tem a ver com a pessoa que está na tua frente é. Honra tem a ver com a pessoa que você é. E ele fala o seguinte, e quem recebe uma dessas pessoas, recebe a quem? Recebe a ele. Não sei se você captou isso. Ele está falando que seja os profetas, os justos ou os pequeninos, seja os líderes, os iguais, ou as pessoas abaixo de você, quando você recebe uma dessas pessoas, é a ele que você está recebendo. Não sei se isso aqui é muito importante. Isso aqui nós temos que captar. Você tem que entender isso aqui, porque isso aqui é o resumo de todo o nosso papo aqui hoje. Deixa eu explicar um negócio. Em 1 Timóteo 2,5, diz algo sobre, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e homem, Cristo Jesus. Então, a gente aprendeu que Cristo é o nosso mediador, certo? Quem aqui já ouviu que Cristo era o nosso mediador? Certo? Então, Cristo é o nosso mediador. Cristo é que faz o meio-campo entre nós e Deus. Então, por isso que a gente ora em nome de Jesus. Por isso que quando a gente louva o Senhor, a gente louvou o Senhor aqui hoje, e a gente foi ouvido pelo Senhor, porque Cristo é o nosso mediador.
Então, quando a gente ora em nome de Jesus, nós estamos orando ao Senhor, então Deus está escutando a nossa voz, mas é como se o cheiro fosse de Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso mediador. Então, tudo que a gente faz para o Senhor, tudo que a gente fala com o Senhor, é mediado por Cristo Jesus. Amém? Mas Cristo não é só nosso mediador entre nós e Deus. Cristo é nosso mediador em tudo. Deixa eu dar um exemplo. Preciso de duas pessoas. Jean, vem cá um pouquinho. Alex, vem cá um pouquinho. Pode ficar aqui. Obrigado. Pode ficar aqui. Cristo. E aqui, uma pessoa de muita honra. Eu queria que você abrisse comigo rapidamente Lucas 14, de 26 a 27. Quero mostrar algo para vocês. Isso. O texto diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que esse texto está falando? O que esse texto está falando que o chamado para o discipulado é um chamado à exclusividade. Cristo está me chamando a ter um relacionamento exclusivo com Ele. Exclusivo. Só que esse texto está dizendo assim: se eu amar meu pai, se eu amar minha mãe, meus irmãos, seja lá quem for, mais do que Cristo, eu não posso ser seu discípulo. Mas algumas pessoas entendem que esse texto está falando que se eu não desprezar o meu pai, se eu não desprezar a minha mãe, se eu não virar as costas para eles, eu não posso ser discípulo do Senhor. Eu tenho que ter um relacionamento exclusivo com o Senhor. Mas não é isso que esse texto está falando. Não nessa dimensão. É nessa dimensão aqui. Vem cá, Cristo. Agora, tudo que eu olhar vai ser através de Cristo. Cristo nos chama a ter um relacionamento de exclusividade. Tudo agora que eu fizer vai ser através de Cristo. Então, quando eu estou olhando para o meu pai, eu estou olhando através de Cristo. Se eu estou falando com a minha mãe, estou falando através de Cristo. Se eu estou falando com meus irmãos, seja lá com quem for, eu estou falando através de Cristo. Se eu estou falando com o meu inimigo, é através de Cristo. Tudo agora eu olho através de Cristo. Quem está entendendo isso? Quando eu honro Ele, quem é que eu estou honrando? Quando eu recebo Ele, quem é que está recebendo? Quem está entendendo? Então, o que acontece quando eu desprezo Ele? Quando eu desonro Ele? Quando eu falo mal dEle? O que eu estou fazendo, gente? Cristo não é um pedaço de você que você encontra de domingo para melhorar a tua espiritualidade. Não. Cristo é o jeito que você olha todas as coisas. Cristo é uma lente do qual você agora vê todas as coisas. Essa lente está encharcada com o sangue de Cristo. Então, tudo que você vê, tudo que você ouvir, tudo que você se relacionar, vai ser através de Cristo. Amém? Querido,
Obrigado. Dê uma salva de palmas para ele. Então, queridos, tudo o que a gente fizer tem que ser através de Cristo. Então, quando eu falo mal de alguém, estou falando mal de quem? Quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para minha mãe, quando eu olho para meus irmãos, quando eu olho para o meu gerente, quando eu olho para o meu dinheiro, quando eu olho para o meu carro, quando eu olho para a minha casa, quando eu olho para a minha família, quando eu olho para tudo, eu estou vendo através de Cristo. É só assim que é possível a gente ter uma cultura de honra. É só desse jeito. É entender que tudo o que eu estou vendo com a lente banhada com o sangue do Cordeiro. É só dessa forma que nós vamos conseguir criar essa cultura de honra. Tudo é através dele. Tudo é por ele. Por isso que quando a gente receber qualquer pessoa, é a ele que nós estamos recebendo. E só desta forma a gente consegue colocar Cristo naquele lugar de maior honra na nossa vida. Por quê? Porque não existe nada a mais que eu quero me relacionar a não ser com Cristo Jesus. Amém? É só através dele. É só através dessas coisas que a nossa vida encontra o seu significado. Só através do Senhor. Semana que vem, essa é a primeira parte. Semana que vem nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses aspectos de honra. Nós vamos tratar de questões mais práticas e nós vamos tentar falar um pouquinho mais sobre esses níveis de honra. Honra aos líderes, e aí na liderança vamos falar sobre alguns níveis de liderança. São 4. Nós vamos falar sobre honra aos nossos iguais e honra aos pequeninos. Amém? Então deixa eu orar com você. Amém, Deus. Papai, queremos colocar a nossa vida e nosso coração nas Tuas mãos. A Tua palavra foi anunciada, a Tua palavra foi derramada. Que o Senhor esteja fazendo essas palavras, Deus, encontrarem vida em nosso coração. Que a gente possa ter esse olhar, esse relacionamento, Deus, exclusivo com o Senhor. E através desse relacionamento a gente conseguir ver todas as coisas, Deus, de uma forma de honra. Que a gente saiba honrar as pessoas. Que a gente não olhe mais para si, mas que a gente possa olhar para o Senhor e ver em todas as coisas o Senhor. Que a gente possa ver o Senhor, Deus. Que a gente possa se relacionar com o Senhor. Mas, Deus, talvez a gente não consiga. Então a gente pede que, Espírito, que o Senhor esteja nos ajudando, nos alertando, se preciso fosse puxar nossa orelha, Deus, para que a gente possa estar cada vez mais alinhados, a entender que o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor é um Deus que busca esse relacionamento exclusivo, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou. Amém.